nós estamos aqui para louvar o Senhor nosso Deus juntamente com vocês. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, graças te damos pela oportunidade que tu nos dá de te louvar, de render louvores a ti. Obrigado, Pai Santo, porque tu és bom, sua misericórdia dura para sempre. Pedimos ao Pai que receba os nossos louvores. Pedimos, Senhor, a tua direção para entender a tua palavra nessa noite com o tema de missões. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. 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 Muito bem, nós vamos... coloquei esse livro aqui, foi? Só um cântico, de 2 anos. Cântico 2 anos. Não, eu não sei como está. Falsificado, né? Isso. Muito bem. Nós iremos cantar o hino 454, a vitória nas lutas. Cantemos. Tempos passados, Umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando sua mão vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrar do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem passo em todo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrar do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. amém. Amém. O outro é 456, né? O estandarte. Começou. Vamos lá, 456. A nossa internet deu uma falha aqui, mas voltou de novo. Vamos lá. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nessa igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Na igreja dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal, resolutos avançar.
te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém? É uma chamada, né? A toda a igreja. Uma chamada que diz respeito exatamente aos salvos, né? Continuando, mas vamos fazer uma leitura bíblica. Gostaria de convidar os amados a abrirem aí suas Bíblias em Romanos capítulo 15, versículo 14 a 21. Romanos capítulo 15, versículo 14 a 21. Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho por motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhança até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Amém. Amém. A lição, o texto fala do desempenho do, podemos dizer, depois de Cristo, o maior missionário, né, que já existiu, o apóstolo Paulo. E aí você vai perceber como Deus usa o homem, ele
sabe muito bem quem somos nós e quando Ele quer nos usar, Ele faz o que Ele fez com o apóstolo Paulo. Hoje à noite nós vamos estar meditando aqui em suas proezas. Lembrando que toda quarta-feira nós estamos falando de missões. Eu achei interessante como Deus providencia para nós os planos. Nós estávamos querendo pregar missões, e nós pegávamos um domingo de cada mês para pregar missões. Agora Deus providenciou para que a gente possa pregar toda semana. E aí eu estava pensando, quando eu terminar essa quarentena, o que eu vou pregar mais sobre missões? E eu vou dizer uma coisa, sempre vai ter mais para nós aprendermos sobre esse tema. Porque Deus, Ele simplesmente faz assim. A gente tem o que aprender. E como tem, né? Sobre missões. Agora, o problema é, nós não fazemos. Essa é a questão. Nós só dá certo se nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Hoje eu dizia para alguém, você precisa estudar? Precisa. Você precisa ter conhecimento de Deus? Precisa. Mas sua vida só vai mudar se você de fato quiser andar com Jesus. Se não andar com Jesus, não vai mudar a vida de maneira nenhuma. Vamos continuar cantando? Próximo. Nós vamos cantar um cântico. Outra coisa que ele feito? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Cantemos. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como uma primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como uma primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres
Esse deu certo aí para acompanhar no violino, né? O violino. Que legal. Outro? Tem outro? Muito bem, já para o final, né? Pois bem, meus amados, continuando. A gente vai ter um momento de oração. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. O apóstolo Paulo, ele possui a sua podemos dizer, a sua vocação, né? A sua vocação, ela é aquela que dá a nós um desejo, uma vontade de continuar, né? De fazer missões, de ir em busca de pecadores. E é interessante que ninguém tem esse desejo sem que antes tenha aquele encontro milagroso, aquele encontro de vida com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, após a sua surpreendente conversão, por que eu digo surpreendente? Porque ninguém tinha noção do que iria acontecer, nem ele. Afinal de contas, toda a nossa conversão, a minha conversão, a sua conversão, foi surpreendente. Surpreendente porque nós não sabíamos o dia, nós não queríamos chegar a esse dia, nada, nós simplesmente torcia contra, a gente simplesmente botava o pé na frente como um bode que o seu dono puxa e ele coloca o pé na frente e não quer ir. Era assim conosco. E aí, surpreendentemente, maravilhosamente, o Senhor nos chamou para si. Ele cuida de nós. Então, é importante entender isso. E o apóstolo Paulo, após a sua surpreendente conversão, ele fez o que todo crente precisa fazer. Dedicou-se integralmente à sublime tarefa de pregar o Evangelho. E quando eu digo que ele dedicou-se integralmente, é que ele dedicou todos os seus momentos para pregar o Evangelho. O único meio de reconciliação da raça humana com Deus. Então, reconhecendo ter sido objeto da graça divina, e justamente ele, né, que se considerava o principal dos pecadores, quando ele entendeu a palavra, então ele procurou fazer o quê? Paulo procurou remir o tempo, né, aproveitando todas as oportunidades para falar de Cristo. Então, eu vejo que aqui nós temos um grande exemplo de servo, um grande exemplo de homem que quis que pessoas se aproximassem de Deus. E assim ele dedicou toda a sua vida, né? Muito bem, queremos agradecer aí ao José Luiz, meu sobrinho. Deus abençoe você e sua família. Então vamos aqui para o texto. Atos capítulo 26. Nós iremos ler. Eu falei 26? Né? Vamos aqui. Vamos até o 19. Atos 26. Até o 19. No capítulo 26, diz assim: Depois, Agripa disse a Paulo: É permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as acusações, de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes
e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora pela esperança da promessa, porque por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus de Nazaré devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões? E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O 20 diz: antes anunciei primeiramente aos que são em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Esse é o momento do julgamento do apóstolo Paulo. Ele foi levado ao rei Agripa para falar. E aqui é aquele contexto em que Paulo, falando, se defendendo diante de Agripa, ele fala tão bonito, né, expressão aqui, que o rei, ele percebe a pureza das palavras de Paulo e o poder daquela palavra, a ponto de dizer: por algum momento tu quase que me persuades a ser um cristão. Interessante isso, como Agripa ele sente. E aí a gente vai estar pensando o seguinte: nós fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho. Isso é importante. Pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos pensar dessa maneira. Continua. O que nós aprendemos de tudo isso? Nós aprendemos aqui que
quando Deus nos chama, Ele simplesmente nos dá condições de fazermos a sua obra. E isso é importante, fazer a obra do Senhor. Então é impressionante aqui o fervor missionário do apóstolo Paulo. E aí quando ele escreve as suas cartas, né, as suas igrejas, por onde ele passou, a igreja que ele fundou, igreja até que ele não tinha fundado, mas ele escreve cartas com grande fervor missionário, né, que é focado ali em sua vocação, né, de proclamar o evangelho aos gentios. Então, o exemplo ali do apóstolo Paulo, com certeza, meus amados, deve ser imitado por vós. Deve ser, com certeza, imitado. Alguém que dedicou a sua vida, alguém que foi forte o suficiente para enfrentar as dificuldades, né? Então, por causa da sua vocação a Deus, ele passou por todas as barreiras, mas ele se empenhou em alcançar os perdidos com a mensagem do Evangelho. Isso é importante entender. E o que nós gostaríamos nessa noite era de aprender um pouco com a vocação de Paulo, a vocação missionária de Paulo. Você percebe aí que dos versículos 12, né, até o versículo 18, ele está exatamente mostrando o que aconteceu com ele. E é interessante que durante o ministério terreno, né, do Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele esteve em lado oposto, né? Paulo, ele esteve em lados opostos a de Cristo, e por isso ele não faz parte, né, do primeiro grupo, né, do grupo seleto, né, e privilegiado em conviver com o mestre e ser moldado, né, ali pelas pregações do mestre. Então, você percebe que se nós fôssemos fazer a comparação entre aqueles que estiveram com ele, com o Senhor Jesus, e Paulo, você vai perceber que Paulo não tinha poderia, ou melhor, não ter a autoridade que eles tinham quando estiveram com o Senhor, quando comeram com o Senhor. Mas você vai perceber depois que Paulo ele vai reivindicar, né, a crença nessa autoridade. Ele tinha autoridade para pregar o Evangelho, primeiro porque ele foi chamado para ser apóstolo. E aí tudo indica que Paulo esteve com o Senhor, não naquele momento, mas quando o Senhor o reservou lá no deserto, e lá passou Paulo um bom tempo ali, mais ou menos 3 anos, ouvindo do Senhor como deveria ele fazer, como ele deveria anunciar o Evangelho. Então, vemos ali que o Senhor preparou o apóstolo Paulo e preparou de tal forma que quando ele vem com grande desejo, ele vem com grande gosto mesmo de pregar o Evangelho. E ali, ele agora estava disposto a ser moldado, né, pelo mestre, pelo seu maravilhoso ensino, como de fato aconteceu, um ensino que cativava o estilo de vida, a característica ali pela humildade e obediência ao Pai Celestial. Então Paulo, ele estava ali disposto a simplesmente dedicar a sua vida para compensar, né, tão grande perda. Paulo faz o quê? Ele foi alvo de manifestações graciosas de Deus, além de sua conversão e a sua vocação. A gente vai perceber aqui que ele foi alcançado com essas duas bênçãos, essas duas graças, né, que é a conversão e a vocação. Então agora eu penso em nós, né? Eu penso em nós e fico pensando,
se nós somos salvos, se nós temos o mesmo Espírito Santo de Deus que habita em nós e habitou em Paulo, então nós também temos essa mesma graça, né, de a conversão, como de fato já aconteceu, e a vocação. Eu não posso eu aceitar, ouvir, eu posso até ouvir, mas aceitar que um crente diga que não tem vocação para ser evangelista, eu não vejo, não tem como, eu não vejo razão para isso. Porque afinal de contas, quando o Senhor nos salvou, Ele nos tornou evangelista, Ele nos tornou missionário. Todo crente é um missionário. O missionário é aquele que parte para cumprir a ordem do Senhor. E cumprir a ordem do Senhor é evangelizar, é proclamar o Evangelho. É claro, você não precisa cobrar resultados de salvação, mas você precisa pregar o Evangelho. Nós não somos responsáveis pela salvação das pessoas, mas somos responsáveis por pregar o Evangelho. Somos nós quem devemos anunciar as boas novas do Senhor. Quando o Senhor Jesus encontra com Paulo, ou Paulo encontra com o Senhor, ele simplesmente o salva e transforma Paulo em ministro. Se você voltar um pouquinho aqui para o capítulo 9, veja aqui, ó, capítulo 9, vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Vamos aqui. 3 a 6, fica melhor. Pronto. Capítulo 9 de Atos, no 3 diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. É interessante que essa mesma história ele repete aqui para o rei Agripa. Ele repete essa história que aconteceu com ele. Ele deixa bem claro: olha, tudo isso aconteceu ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu. No capítulo 9, nós vemos Lucas contando essa história. No capítulo 26, mesmo sendo Lucas, está contando uma narrativa do próprio apóstolo Paulo. Então agora Paulo estava testemunhando da sua conversão, diante aqui do rei Agripa. Ele estava testemunhando. Deus transformou aquele homem no ministro dele. E o que o ministro faz? O ministro, ele cuida das coisas do seu país. Paulo, nessa visão, ele foi impactado por Jesus. Ele foi impactado com uma visão extraordinária. O texto aqui diz que veio sobre ele uma resplandecente luz. Veio do céu. E também, acompanhado com essa resplandecente luz, veio uma voz do céu. E essa voz era tão poderosa que ela o fez cair por terra e ficar cego. O Salmo diz que a voz do Senhor é como voz de trovão, é como voz de muitas águas. E o poder, então, Paulo ouviu uma voz poderosa. E ele reconheceu, por incrível que pareça, ele reconheceu ser Jesus.
ele reconheceu ser Jesus, que intervinha ali em seu caminho e falava com ele. E essa fala de Jesus com Paulo é aquela mesma fala que ele já teve comigo, que ele já teve com você. Era um confronto. Deus estava confrontando Paulo. No contexto dele, de Paulo, Deus estava confrontando, Jesus estava confrontando Paulo por sua perseguição aos cristãos. Por isso ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo aqui, ele estava perseguindo os cristãos, mas também essa voz, ela vem para operar nele as condições de receber, primeiramente, antes do mandado missionário, receber a vida eterna. Jesus mostrava naquele momento para Paulo, ainda Saulo, que para se tornar um ministro dele, era necessário que houvesse ali a conversão. E naquele momento, naquele ato sobrenatural de Deus, ele dá a Paulo a vida eterna. E quando o Senhor, naquele encontro, ele sela, ele dá a Paulo o Espírito Santo, e esse Espírito sela agora o apóstolo Paulo. E quais são os resultados da ação de Jesus na vida de Paulo? O mesmo resultado que deve ser na nossa. E eu vou relatar aqui, para que você tenha uma ideia. E se você não pensou assim até agora, comece a pensar. Primeiro, Paulo era o que você era. Paulo era o que nós éramos. Pecador. Né? Paulo era o que nós éramos de novo. Perseguidor. Quantas vezes nós perseguimos o Evangelho? Paulo era o que nós éramos também. Nós éramos inimigos de Deus. Ele era tão inimigo de Deus que ele estava a ponto de prender aqueles que queriam servir a Deus. E aí o que é que Deus faz na vida de Paulo? Você percebe aqui no capítulo 26, venha para o capítulo 26, e olha o que ele diz aqui no versículo 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Esse versículo 16, ele mostra o resultado desse encontro, uma experiência. Paulo, ele teve uma experiência marcante aqui com Deus. Meus amados, uma experiência marcante é aquela experiência que nunca mais você esquece. É um evento na sua vida que simplesmente marcou, que jamais você vai esquecer, que é possível você ter até a data daquele evento. E o apóstolo Paulo aqui, ele teve plena convicção dessa aparição de Jesus, que marcou definitivamente aqui a sua vida. Ele teve a consciência de ser perdoado. Agora imaginem vocês a quantidade, a extensão de pecados de Paulo. E naquele momento, Paulo estava partindo para cometer talvez um dos maiores deles depois da rejeição. Era prender os cristãos. Só que ele já estava indo para prender os cristãos porque ele rejeitava Jesus. Ele não aceitava Jesus. Paulo era um bom judeu. Paulo era um bom fariseu.
E ele vai dizer: mas Paulo não aceitava o Filho de Deus. E ele não aceitava por quê? Porque não tinha conhecimento. E não só não tinha conhecimento, como também não queria. E aí o Senhor se fez conhecer. É interessante isso. E sabe quando foi, meus amados irmãos, que Deus se fez conhecer aos homens? Pela revelação. Deus, ele se faz conhecer ao homem pela revelação dele. Hoje nós pensamos e nós resumimos a revelação de Deus. A gente, entre tudo que Deus pode se revelar ao homem, Deus se revela ao homem através da natureza. Nós temos visto a natureza ao nosso redor, uma natureza que nos acompanha, uma natureza que nos conforta, uma natureza que nos acolhe. O vento, a chuva, o sol, as árvores, tudo isso é a revelação de Deus. Deus também se revela na consciência do homem. A partir do momento em que você começa a raciocinar para o lado positivo, seja em qualquer contexto, Deus está se revelando através da sua consciência. E por fim, Deus se revela através da sua palavra escrita. A esses dois primeiros, nós chamamos de revelação geral de Deus. E a esse último, nós falamos sobre a revelação especial de Deus. Especial porque ela é uma revelação que vai afunilando a um determinado grupo. Para que você tenha uma ideia, olha o que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Ele diz, vamos ver lá o que ele diz? Deixa eu ver se eu me lembro. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos... Primeiro diz, aprendei de mim, né? E aprendei de mim. Vamos ver o texto. Se eu ler decorado, pode ser que eu erre. Mateus 11, de 28 a 30. Vamos ler aqui. Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você pensa que esse convite de Jesus é um convite a todos os homens, você se engana. Esse convite não é um convite geral. Se você observar bem o texto, esse convite, ele tem um cunho particular. Ele está convidando um grupo. Quem é esse grupo? Ou qual é esse grupo que o Senhor está chamando para si? Os grupos dos cansados e sobrecarregados. Se você não se sente cansado e sobrecarregado, então você não faz parte desse grupo que o Senhor está convidando. Por isso que eu te digo que é um afunilamento. Quando o Senhor vem fazer esse convite, Ele já deixou na sua consciência a sua revelação. Ele já deixou na natureza a sua revelação. Agora, Ele diz, se você está cansado de uma vida religiosa, de uma vida egoísta, de uma vida ignorante, de uma vida sem mim, se você está cansado, então eu sou o seu porto seguro. Eu sou a sua Ebenezer. Vinde a mim,
todos vós que estáis, é porque na minha versão diz cansados e oprimidos, vocês, né? Sobrecarregados. Que é a mesma coisa. Está cansado? Está sobrecarregado? Não aguenta mais? O Senhor dará a você nova vida, novas forças, novo entendimento. O Senhor faz isso. E Ele fez isso com Paulo. Paulo estava com tudo isso. Mas acontecia com Paulo hoje, o que acontece também com muitos, e que acontecia também comigo e com você que já entregou sua vida a Cristo. Paulo não reconhecia. Paulo não reconhecia que estava cansado. Paulo não reconhecia que estava sobrecarregado. Ele não reconhecia nada disso. E jamais ele iria reconhecer que era inimigo de Deus. E aí ele estava mostrando nas suas práticas, com as suas obras, que ele era o inimigo de Deus literalmente. Não só em condição, em posição, mas também literalmente. E ele vai dizer tudo isso para o rei Agripa. Eu era assim, 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 assim. Então você vê no capítulo 9 o evento que Paulo fundamenta-se no capítulo 26. Então aqui ele teve consciência, naquele momento em que Jesus o chamou e ele se prostrou diante do Senhor, ele teve consciência de ter sido perdoado, de ter sido aceito na família de Deus e de que daria Deus a ele uma missão, a missão de ser pregador do Evangelho. Meus amados irmãos, Paulo trocou a cegueira espiritual, né? Ele trocou a cegueira espiritual por uma cegueira física, porém momentânea, mas com vida abundante. Então ele era cego espiritualmente. De repente, quando ele sai da cegueira espiritual, ele se torna literalmente cego. Mas aquela cegueira física de Paulo não levaria ele ao inferno, não levaria Paulo à perdição. O que levaria, na verdade, Paulo à perdição era a cegueira espiritual, cegueira essa que todos nós andávamos. Eu era cego e perdido pecador. Paulo era assim, eu também era assim. Mas eu, pastor Pedro, assim como Paulo, tive uma experiência marcante com Deus. Marcante. A essa experiência marcante eu chamo de chamada divina. O chamado de Deus. Você percebe aqui que a origem da vocação de Paulo não vinha dele, mas sim do próprio Senhor Jesus Cristo. Desse Jesus que continuou dando-lhe novas instruções, instruções essas fundamentais ao exercício da sua missão. Tudo isso aqui ele está detalhando nesse versículo 16. Então, desde o início, o apóstolo Paulo, ele soube que ele iria enfrentar muitas perseguições. Ele iria enfrentar muita oposição. As oposições próprias de quem realmente abraça a fé cristã e se torna fiel a Deus na comunhão, né, na pregação do Evangelho. Paulo sabia de tudo isso que ele ia passar. E sabe uma coisa? Você também deve entender que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, não espere tempo bom não. Nós temos tempos de refrigério, mas não vai ter tempo bom de você se deleitar sem ter perseguições. É necessário pensar nisso. Amém. Então, você
uma vez entregando sua vida a Cristo, você passa por perseguição. O apóstolo Paulo, ele era inimigo de Deus. Ele sofria perseguição? Não. Não. Pelo contrário, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia todos os crentes. E nessa viagem, na sua experiência com Deus, ele está indo para Damasco. E ali no caminho de Damasco, ele tem essa visão. O que é que Paulo ia fazer? Ele ia prender os cristãos, os crentes, e trazer para Jerusalém. Então, ele tem uma chamada naquele momento. A chamada divina. E era uma vocação não nele, mas em Jesus. É Jesus quem nos dá essa vocação. Fulano, eu não acredito como é quem tu eras. Tu era isso, e agora está aí. Tá. Isso quando é um amigo. Quando é adversário, quando é inimigo, diz, está aí. Fulano era isso, agora virou santo. Agora pensa que vai para o céu, pensa que vai para o céu. O crente não pensa. O crente sabe que vai. É uma certeza que o crente tem de ir morar no céu. Sabe por quê? Porque Jesus garantiu isso. É por isso que é preciso conhecer a Bíblia. Porque só nela eu vou ter as informações precisas desse evento tão maravilhoso que foi a crucificação e a ressurreição de Jesus, que me possibilitou entrada de volta, né, no reino dos céus, morar novamente com o Senhor, estar nos braços do Senhor. Eu que tinha me afastado de Deus, estava caminhando, sabe para onde? Para a minha própria condenação. E eu quero dizer para você exatamente isso. Todo aquele que porventura ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele está andando para a sua própria condenação. E não tem outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, senão pelo sangue de Jesus. Jesus derramou seu sangue na cruz. Naquele momento, Paulo entendeu que a sua vida agora seria outra. Seria mudado. Ele seria transformado. Mas jamais ele iria ser infiel a Deus. E esse Deus agora que Paulo vai seguir era o mesmo Deus que ele dizia conhecer, que ele dizia seguir. E agora Paulo vai perceber que as suas obras, o que ele fazia, não eram condizentes com alguém que se dizia ter Deus, amar a Deus, cumprir com os mandamentos. Agora Paulo vai entender que a sua vida é outra, totalmente diferente. Jesus mudou a vida do apóstolo Paulo. E é um princípio aqui bem importante para nós. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2, eu vou pedir que vocês encontrem aí. 1 Pedro 2, versículo 8 e 9. Vê se consegue, quem não está primeiro ler. 1 Pedro 2, versículo 8 e 9, você pode também abrir aí. Olha o que diz aqui, o apóstolo Pedro. 1 Pedro 2, versículo 8 e 9. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram poucos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua verdadeira e maravilhosa luz. Quem é o interessado esse texto? Aqueles que já passaram
por uma transformação aos olhos de Deus. Ou seja, aqueles que são salvos. Os crentes no Senhor Jesus Cristo, que ele chama de igreja. Então, qual o princípio que nós temos aqui? O que aconteceu quando nós somos salvos? Após sermos salvos, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, que ele chama de sua igreja. O Espírito Santo, ele entra em nossa vida, ele faz morada em nós, nós recebemos os dons com o fim de exercer um importante papel na seara do Mestre. É isso que Pedro diz aqui. Cristo foi a pedra rejeitada para que nós pudéssemos ser amados pelo Pai. Paulo entendeu isso. E a minha pergunta é, você entendeu isso? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, versículo 5 a 9. Vamos ler aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5 a 9. Afinal de contas, a gente está lendo a Bíblia, né? Estudando a palavra de Deus. Vamos lá. O texto diz assim: Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre o bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo agora está ciente da sua missão. O que eu posso entender nesse encontro de Paulo com o Senhor Jesus Cristo é o seguinte: quando ele teve esse encontro, após a sua experiência aqui com ele, com Jesus, ele teve a consciência do papel que lhe estava sendo proposto. E nesse texto de 1 Pedro, também é 1 Pedro 2, 9, 8, 9, a gente percebe isso. A gente percebe que Paulo, ele entendia qual era o seu propósito. Aliás, o propósito de Deus para com ele. Assim também como nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O que o Senhor queria que ele fizesse ali, né? Paulo estava ciente. Primeiro, ele teria que testemunhar de Cristo, né, aos poderosos. E testemunhar aos poderosos ali era difícil demais. Mas ele sabia que ele tinha que fazer isso. Paulo teria que testemunhar, né, os poderosos feitos de Deus a quem não era só poderoso, né? Como aqui ele fala com quem? Com o rei. Mas ele pregou também a gentios pobres e tudo mais. Mas aqui ele vai deixar bem claro quais os feitos de Deus para resgatá-lo. E também a todo e qualquer pecador por meio da fé no sacrifício de Cristo lá na cruz. Então aqui, nada lhe dava mais prazer de por onde ele passar, ele proclamar o Evangelho da graça de Jesus. Por isso, ele tornou-se um ardoroso defensor da fé cristã. Paulo tornou-se um missionário itinerante, atento e totalitário nesse sentido, de dedicar toda a sua vida. E sua principal paixão era falar do amor de Deus revelado em Jesus. Essa era a sua principal paixão. E por isso, ele sofreu muito. Ele sofreu afrontas, ele sofreu perseguições, açoites, prisões, mas jamais Paulo negou a fé e nem o compromisso de dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Que é isso que quando ele escreve para a igreja de Corinto, na segunda carta ele diz isso: olha, nós fomos chamados
para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho e dar testemunho da igreja do Senhor, da vontade de Deus em nossas vidas. Então Paulo estava ciente disso, meus amados irmãos. Então, Paulo aqui, ele tem uma experiência marcante com Deus, ele tem uma chamada divina, e aqui, depois de tudo isso, a gente sente que ele já esperava qual seria o seu testemunho. Agora, para que ele testemunhasse, ele ia precisar de uma outra coisa: coragem. Amados irmãos, o Senhor Jesus, ele não chamou nem preguiçosos e nem fracos. Ele sempre chamou corajosos, porém fracos humanamente. Homens fracos, mas corajoso o suficiente depois de assumir, né, o seu ministério, depois de ser alcançado pela graça do Senhor, esse homem se tornar forte, corajoso. E Paulo agora sabia que ele tinha que ter coragem para pregar o Evangelho. Olha o versículo 17 do capítulo 26. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Há pouco tempo, um dia, algumas horas antes, Paulo fazia parte do grupo dos gentios sem Deus, separado de Deus, separado da congregação de Israel, inimigos de Deus, e bote lá tantas outras coisas. Agora Paulo é imediatamente e surpreendentemente tirado desse meio e ao mesmo tempo enviado a esse meio. Olha, eu lembro-me muito bem do que Deus fez comigo. E eu amo muito a história de Paulo e Abraão, que são muito parecidas. O Senhor nos tirou da nossa parentela e depois o Senhor nos levou de volta. O que será que ele queria fazer conosco? E essa bichinha está aqui perto de mim. O que ele queria fazer conosco? Por que Deus me tirou de lá, de onde eu estava, morava tranquilamente, estava tranquilo, e de repente Deus revela assim na minha mente uma agonia, dizer, eu não quero mais ficar aqui, eu não ganho dinheiro aqui, eu posso ir embora para São Paulo. Será que era só isso mesmo? Deus tinha planos na minha vida. Me leva para São Paulo, 2 anos depois ele me traz de volta para o mesmo lugar de onde ele me tirou. Será que ele me jogou no mesmo lugar, mas o mesmo homem? Claro que não. Não mais o mesmo homem. Esse homem que Deus colocou lá, no mesmo lugar, era um novo homem. Era uma nova mulher. Nós não tínhamos mais o apego que nós tínhamos à nossa vida antiga. E aqui eu não estou falando dos nossos parentes, não. Estou falando do nosso modo de vida sem Deus. Sem Deus. Vivendo religiosamente. Quando se vive uma vida apenas socialmente, politicamente, profissionalmente e religiosamente, isso não é vida. O homem não vive, ele vegeta. E como criatura, Deus ainda permite tudo isso acontecer. Agora Deus faz o que em minha vida? Ele transforma a minha vida, ele me leva de volta e ele vai dizer o quê? Agora, neguinho, me serve aí. Eu quero ver se tu é macho agora, é se tu me servir aí. E Deus já sabia que eu era macho. Não porque eu era valentão. Não era por isso. Eu ainda hesitei. Eu ainda hesitei em não servir ao Senhor. Ainda passei o quê? Um mês, mais ou menos, sem sair para canto nenhum. Não ia para a igreja, só reclamava da vida, porque o meu dinheiro acabou, eu vou voltar para São Paulo, eu quero ganhar dinheiro de novo.
gastei tudo que tinha. E um belo dia à noite, minha esposa me arrastou pelo braço para uma bodeguinha que tinha uns 3 quilômetros, ou uns 3 quarteirões da nossa casa, que eu já tinha passado por lá várias vezes e nunca tinha visto, não tinha notado. Também porque ela ficava no meio do quarteirão, com 3 portinhas, parecia uma bodega. E como eu não vivia cachaça, então eu não entrava lá. Mas era uma igreja. Era uma igreja batista regular Betel, bairro Salesiano. Sempre amei a minha igreja de origem. E ainda amo. O que acontece? Ela me arrasta pelo braço, eu vou até aquela igreja, agoniado da vida. Quando eu sento no banco, eu senti a alegria daqueles irmãos. Hã? Foi. Na esquina logo eu já ouvi os irmãos cantando. E aí já me veio à mente aqueles irmãos lá em São Paulo. A diferença agora naquela igreja para a igreja de São Paulo era o clima. O clima estava de matar. Lá em São Paulo era bem frio. E ali em Juazeiro não. E então, eu estou lá e eu me lembro quando o pastor Francisco Davi, ele disse: irmãos, você tem... Não, pastor Francisco Davi? Foi. Vamos escolher um hino e eu quero pedir aos irmãos a escolha. Escolha um hino para a gente cantar. Eu levantei minha mão, todo valente, e disse: vamos cantar o hino 410. No serviço do meu rei. Oh! E quando aqueles irmãos começaram a cantar aquele hino, a minha voz soltou, mas soltou de uma voz, de uma maneira, meus amados irmãos, que eu passei a reviver os 2 anos, durante um hino, eu revivi 2 anos. E estava em São Paulo. E aí eu misturei os anos de descrente com o tempo de crente. Então Deus, naquele momento, estava mais uma vez mexendo na minha consciência, onde Ele já tinha morada. E daquele dia em diante, do dia daquele hino, o Senhor me reergueu. E hoje eu sou feliz por isso. Eu amo a obra do Senhor. E gostaria muito que o meu povo, que a minha igreja, também amasse a obra de Deus. Capacidade você tem. Deus deu a você o mesmo Espírito que deu a mim, e deu a Paulo, e deu a essas 3 que aqui estão. O mesmo Espírito. Ele faz a mesma coisa. Nós só precisamos querer. E sabe o que foi que Paulo se tornou? Com essa coragem para pregar o Evangelho? Um homem destemido para cumprir a sua missão. Ele estava centrado na promessa de livramento. Deus havia livrado. É por isso que nós temos que ir até o pecador, meus amados irmãos. É porque o Senhor nos livrou do inferno. E você está sendo egoísta. Você não está lembrando disso. O apóstolo Paulo lembrou sim da promessa que Deus fez a ele. A promessa de livramento foi cumprida. Deus livrou. Claro que lembrar dessa promessa não o eximia de sofrer, mas lhe asseverava proteção divina para cumprir cabalmente a sua tarefa. Foi isso que Paulo sentiu. Por isso a coragem daquele homem. E o versículo 18, para encerrar, olha o que Paulo se tornou. Vamos ver. Versículo 18.
para lhes, lembra que ele está dizendo? Tirei você, livrando deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos das trevas, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Deus nos chamou para salvar e nos enviou para que pudéssemos abrir os olhos dos nossos parentes e amigos e até mesmo inimigos, para que se voltem para Ele. Com isso, Deus nos chama de vasos. Paulo se tornou vaso de bênçãos de Deus. Vaso de bênção. Quando eu aceito o serviço do meu rei com clareza, com sinceridade, com fidelidade, então logo eu sou um vaso de bênção. Paulo foi transformado. Paulo deveria ser agora instrumento para alcançar outros. Então, se Paulo ele foi transformado e ele deveria agora ser instrumento para alcançar outros, então o seu papel era o quê? Falar do Evangelho. Para transformar outros, o papel de Paulo era anunciar as boas novas de Deus. Se ele não fizesse assim, pode ter certeza, até as pedras clamariam, e ele seria envergonhado diante de Deus. Então, ele tinha que falar do Evangelho aos pecadores de sua época, com o objetivo de quê? De levá-los, por meio, sim, da ação do Espírito Santo, levá-los a Deus. Duas coisas aconteceriam ali: a ação do Espírito Santo e a pregação da palavra. E aí, aquelas pessoas iriam ter a mesma experiência de conversão que Paulo tivera. Esse é o resultado da nossa pregação. As pessoas terão a mesma experiência de conversão que nós tivemos. E assim, essas pessoas saem das trevas, que é o reino satânico, mundano, e vêm para a maravilhosa luz de Cristo, que é o reino de Deus. Então, a boa nova do Evangelho, ela é anunciada por ele, por Paulo, assegurada aos gentios as promessas de perdão dos pecados e a participação das bênçãos divinas. Paulo vai com toda força, com todo empenho, pregar a palavra de Deus. Então, meus amados, eu acredito que fui salvo para isso. Eu acredito que eu fui salvo para que ajudasse outras pessoas a saírem do caminho da escuridão, da perdição, por qual eu vivia, eu andava. Eu andava muito longe de Deus. E muitos dos meus amigos, parentes, estão longe de Deus. Então, meus amados, eu quero te dizer que a segurança do discípulo de Jesus é que não morrerá antes de terminar o seu ministério. Por isso, trabalhe. Nós podemos pensar o contrário, como foi no caso lá de Estevão, Estevão morreu. E talvez você pense, não, mas Estevão morreu, ele tinha muito o que pregar. Na vontade de Deus, não. A vontade de Deus para Estevão era aquela. Estevão fez o que fez. No caso lá de Estevão, ele morreu. Mas com certeza, ele morreu no momento e circunstâncias que aproveram ao soberano Deus.
podemos entender que naquele momento o Senhor estava dizendo a Estevão, pronto, parou, chegou aí. E olha que ainda tinha muito o que fazer. Mas Deus disse a Estevão, esse é o momento. Estevão fez a parte dele e agora tinha os outros para fazer. Mas é importante entender isso, meus amados irmãos, que a nossa experiência com Cristo precisa ser manifestada a pessoas que ainda não tiveram essa experiência. Isso é missões. Isso é evangelizar. Isso é anunciar as boas novas de Deus aos homens. Então nós vemos aqui a visão missionária do apóstolo Paulo. Uma visão que só acontece após a conversão. E você ainda não entregou sua vida a Cristo. Esse é o momento. Olha para dentro de si, não vê nada. O Senhor também vai olhar para você, também não vai ver nada. Deus é cego? Não. É porque Ele só nos vê em Cristo. A alegria de Deus é nos ver em Cristo. Se aproxime de Deus como pecador perdido. Arrependa-se dos seus pecados. E aí você vai sentir o mesmo que eu senti, o mesmo que Paulo sentiu. Você vai ter uma experiência divina. Você vai ter uma experiência impactante com o Senhor Jesus Cristo. Faça isso e será salvo. E quanto a você, meu amado irmão, você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Não estrague esse momento maravilhoso seu com Deus. Pregue o Evangelho. Mostre para os seus amigos a importância de ser um crente. Mostre para os seus parentes a importância, a relevância, de ser salvo. Mostre para os seus amigos. Mostre para você mesmo. Porque eu acho que você não foi ainda mostrar para os seus amigos, porque você ainda não mostrou para você mesmo. Entenda o que é a salvação. Alegre-se com essa salvação. E o que é que a gente faz quando a gente está alegre? Manifeste. Manifeste a alegria da salvação. E aí você estaria fazendo missões. Faça isso, meu amado. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos, de fato, uma visão missionária. Hoje, eu quis falar apenas da visão missionária que cada crente precisa ter após a sua conversão. Próxima semana, nós ainda pensando nesse personagem maravilhoso da Bíblia, vamos falar sobre a nossa consciência missionária. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que possamos, de fato, servir ao Senhor da maneira que Ele quer. Amém? Amém. Enquanto você faz o seu pedido de oração, nós vamos cantar o hino 410. Cante esse hino e observe a sua vida. Será que esse hino retrata a sua condição hoje? Cantemos. Está mais embaixo. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei.
serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Amém. Vamos um pouquinho aqui da Juliana, por favor. Irmão Dodé pede oração pela saúde espiritual, física de toda a família, de toda a igreja. O irmão Lúcio diz: boa noite, pastor. Juliana Lopes, queria pedir oração pela saúde da minha tia e irmã, a irmã Juscelina, e pela minha família. Bem, a oração do Dedé é pela vida espiritual e física de toda a nossa igreja. Amém. Juliana pede pela saúde da tia, né? A irmã Juscelina, semana passada estava me alimentando, né? Pede pela família. Luquinhas pede oração pela saúde da família e de todos os irmãos. Saúde. Também. Em geral. Até agora o tema é saúde. É. Quero agradecer também a Deus e aos irmãos que oraram pela saúde do meu irmão, que também tem saúde, né? E da minha cunhada, né? Cunhada? E da minha cunhada, né? Estão em casa, estão bem, graças a Deus. Amém. A irmã Garli diz, né? Gali, né? A pedra, volta um pouquinho. Pela oração, pela sua saúde, pela primeira igreja, né? De Maracanã, né? E pelo novo pastor. Escreve aí quem é o novo pastor. Irmã Gali. Manda aí dizer quem é o novo pastor daí. E também aqui pela oração por ela. Você moribundo aqui pela oração por ela. Era tu? Já olhei. E a Bianca pede oração pelo vovô Pedro e os titios. Oh, meu né? Deus. Para que ele venha logo. Aham, sei. Saudade. Vocês É a estão Bibi, todos né? morrendo Tá de com saudade. Amém. Nós também. Hum. Ainda não chegou. Lá em Salvador. Ah, sim. Eu ainda no pastor, né? A irmã também olha aí, ore por um pastor para Sobral. Viu? Porque eu estou em Itapipoca e a igreja lá vai precisar de um pastor. Então a irmã esteja aí orando por Sobral. Vamos orar. Então, tem a saúde. O tema é saúde. Saúde pelo Geral. pastor. Quero aqui dar o meu boa noite ao irmão Milton, que está orando a mensagem também, né? Ali, no comentário. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento tão impactante que foi o momento quando o Senhor abriu a nossa mente e o nosso coração para recebermos, ó Deus, o Teu Espírito Santo. Agradeço, ó Deus, por esse momento. Sei que esse momento foi um momento único que trouxe, encadeou Deus num resultado maravilhoso na minha vida. Por isso eu te agradeço por ter sido alcançado pela tua graça. Peço ao Deus Santo nesse exato momento. O nosso tema, ó Deus, em momento de pandemia, tem sido saúde. Pessoas que estão doentes, ó Pai, pessoas que estão nos leitos dos hospitais, principalmente, ó Deus, aqueles que já estão na UTI, com suas vidas totalmente debilitadas. Ali tem servos e não servos teus, ó Deus. Pedimos também por aqueles que estão enfrentando no lado profissional, Pai Santo,
esse vírus tão preocupante, ó Deus, também tão mortal para muitas pessoas. Queremos que o Senhor esteja dando a cada um desses homens e mulheres força, sabedoria, firmeza, não só a firmeza profissional, física, como também espiritual, para que possam enfrentar esse inimigo de frente como estão, também próximo dele. Também peço a Deus que o Senhor também seja com aqueles que estão sem conseguir lutar contra o vírus, estão se debilitando a cada dia, ó Deus. Que o Senhor dê forças para que essas pessoas possam levantar-se, possam de fato formar barreira, ó Deus, para que a sua alma não seja tragada pela morte, e muitas vezes uma morte sem ti. Pedimos, Pai Santo, que o Senhor seja com cada uma dessas pessoas. Pedimos, ó Deus, em específico por esses pedidos, irmão. O irmão Ayrton agradece a Deus pela saúde do seu irmão, pela saúde da sua cunhada, e pede pela sua família. Seja Deus com aquela família ali em Sobral. Peço, Pai Santo, também pela igreja de Maracanaú, a igreja, Deus, que está sobrevivendo a tudo isso, mas a igreja que ainda não tem um líder, Deus, para cuidar deles. É uma igreja que precisa de um pastor, e nós estamos, ó Deus, te pedindo que o Senhor envie um pastor ali para Maracanaú, assim também como para Sobral. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja colocando aí desejo, sabedoria na mente do pastor Júnior, para que ele possa ter a alegria de querer vir, ó Deus, estar conosco e conversar conosco, e pensar talvez aí num possível casamento na igreja ali de Sobral. Cuida dele, Pai, de sua família. Mas antes disso, nós pedimos que o Senhor extermine, ó Deus, esse vírus, não só na nossa cidade aqui, como lá também em Sobral, como em todas as outras cidades, que precisam, ó Deus, continuar suas vidas. Pessoas que estão vivendo aí de uma maneira totalmente sem nexo, numa pandemia em que as pessoas só ficam, ó Deus, em casa. Dê ânimo, Deus, para que as pessoas possam, pelo menos aqueles que não estão sendo atacados por esse vírus, possam trabalhar, possam ganhar o seu sol, ó Deus Santo. Que esses governos, ó Deus, possam estar vendo essas coisas, não de uma forma política, mas de uma maneira, ó Deus, que venha todas as pessoas estar sendo beneficiado, Pai Santo, pelas decisões governamentais. Cuida, Pai Santo, da tua igreja. Nesse exato momento, do ponto de vista de encontro presencial, o prejuízo está na tua igreja. Mas ao mesmo tempo nós te rogamos, porque a tua palavra está sendo pregada. Há muitos pastores, ó Deus, pastores esses que o Senhor chamou para conduzir a tua igreja. A tua igreja que é local em cada cidade. A esses homens, peço que o Senhor dê força, sabedoria, para que eles possam levar, mesmo que através da live, eles levem, ó Deus, ensinamento para a sua igreja. E que do outro lado, ó Deus, a igreja possa estar acolhendo. Peço, Pai Santo, também pela igreja de Sobral, a igreja de Itapipoca. Nós temos quase 150 pessoas, ó Deus. Nós temos aqui 30 pessoas que nos seguem na live, nessa live de pregação do Evangelho. E o Senhor sabe que eu não quero fazer discípulos apenas por fazer. Eu não quero que siga, Senhor Deus, que pessoas me sigam por rede social. Eu quero, Senhor, que o Senhor desperte o coração dos crentes. Coloque na mente de cada um, Senhor, que a tua obra continua, que a tua igreja está viva e que eles são igreja, mas não estão agindo como? Estão agindo como pedras fracas, que não podem fazer edificação. Peço, Senhor Deus, que o Senhor anime o meu povo, dê entendimento a cada um para que possa, ó Deus, estarmos juntos. A pregação de um lado e a audição de outro. Esteja ouvindo para que possam
quando tudo isso acabar, ou ainda nesse momento, ó Deus, eles poderem fazer a tua obra, porque missões nós fazemos a qualquer momento, até em perseguições nós fazemos missões. Eu te agradeço porque o Senhor colocou no meu coração esse desejo de fazer missões, e me dá, ó Deus, o entendimento que quanto mais a tua igreja é perseguida, mais deve ela anunciar a tua palavra, teu reino. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos anime a isso. Nos faça, ó Deus, ser de fato soldados, valentes, corajosos, porque o Senhor em tudo nos defende. E nós agradecemos por isso. Peço pela vida da irmã Juscelita, que o Senhor Deus esteja dando a ela a saúde, ela possa estar melhorando nesse momento que ela está. Quero que o Senhor também trabalhe aí na vida do irmão Milton, sua família, que Deus esteja abençoando. Ainda continua, Deus, pedindo pela família Rodrigues, que sofreu um grande baque agora, Deus, nesses dias. Abençoa, Deus, com paciência, com fidelidade, dando, Pai Santo, cada um deles firmeza de fé. Peço, Pai Santo, pelos meus jovens de Sobral e daqui, pelas minhas crianças, pelos meus anciãos de Sobral e daqui. Enfim, Pai, que essa tua igreja possa se unir, de fato, em prol da pregação do Evangelho. Peço, Pai Santo, que o Senhor esteja cuidando na vida de cada um. Também eu peço a Deus pela vida da Sara, seu pai sagrado, sua mãe Cláudia, Filipinho. Peço também pela família da Cláudia que precisa da tua salvação. Pedimos que o Senhor amoleça o coração de cada um. Peço pelo Felipe, ó Deus, o nosso filho, que ele esteja, ó Deus, aí tendo firmeza depois de 11 dias aí recolhido em seu quarto com os sintomas. Peço que o Senhor esteja dando a ele força espiritual e física para que ele possa trabalhar de uma maneira que o Senhor seja glorificado em sua vida. Também ao Pedrinho, Deus, que passou por esse momento, que o Senhor deu a ele livramento. Obrigado por esse momento. Peço pelos meus netos pequenininhos, que no meio de toda essa pandemia eles saiam, ó Deus, firme, e nada venha a acontecer, nada, nem o vírus venha pegar neles. Agradeço ao Pai Santo, não só pelos netos, mas também agradeço por todos os meus filhos, ó Deus, que são bênçãos que o Senhor me deu. Cuide dos meus filhos. Me alegra, ó Deus Santo, em sempre ter notícia boa dos meus filhos. Eu te peço, Pai Santo, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já, né? Depois você veja as mensagens que tem mais que... Quando eu fechei meus olhos, vem mais a mensagem. Mas eu peço aos irmãos que tenham paciência, que eu vou... Porque é assim, como eu disse para vocês, quando eu termino, eu passo meus olhos em todas as mensagens, todos os comentários. E então, a gente ora. Mas viu? eles aí também, nos comentários, servem para vocês estar orando pelas pessoas também. Exatamente. É muito bom também que você veja o comentário e você separe alguém para você orar, né, por essas pessoas. Então, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até domingo pela manhã. Peço aos irmãos aí, a minha oração foi a Deus, pela a vontade da maioria dos irmãos em poder estar assistindo, mas peço que vocês, nós não estamos na live, eu sei que vocês não precisam ouvir isso porque vocês já estão aqui, mas passe para os outros, nós não estamos na live apenas para aparecer o nosso corpinho bonito aqui lá. A gente não sabe como é que funciona. A gente está aqui, a gente está aqui para passar ensinamento. Eu estou continuando o ensinamento à minha igreja. O que eu quero dizer é que o mundo parou, mas o ensinamento da igreja continuou. Agora, é preciso que você queira comer a comida. Senão, não vai se fortalecer. O que eu queria dizer? Não, é que eu ia dizer que
muitos de vocês, Então, eles compartilham. Não estou me vendo não. Eles compartilham e criam outras salas. Amém por chat. isso. Pode ser que dê Pois certo. é, a gente não sabe se tem um monte de gente assistindo, a gente só vê esses, né? É como você, eu estou dizendo para você, eu não estou nem preocupado, não é com essa questão de seguidores, né, de quantidade, mas que o meu povo queira estar ouvindo a palavra. Minha preocupação é essa. Amém? Amém. Boa Boa noite noite, a todos. pessoal. Até a próxima.